Queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Quero aproveitar para parabenizar em nome da Primeira Igreja Batista em Viana a todos os homens batistas que estão em qualquer parte do mundo, homens valorosos, guerreiros do Senhor, valentes, comprometidos aí com o reino de Deus. Queremos com muita alegria parabenizar aos homens batistas pelo seu dia especial. Que o Senhor continue os abençoando grandiosamente e que todos nós, homens batistas, possamos nos tornar, dia após dia, homens segundo o coração de Deus. Quero compartilhar com você um recado especial da parte de Deus que está na carta de João, 1 João capítulo 2, verso de número 6, está escrito assim na palavra do Senhor: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Eu vou repetir o que está escrito no verso 6 de 1 João capítulo 2. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. A palavra andar, o verbo andar, do grego ele significa exatamente periatel, que significa viver ou andar. Essa é a ideia que Jesus Cristo espera de cada um dos homens comprometidos com o seu reino. É que na verdade periatel não significa apenas dar passos mudando de espaço. Não é andar da direita para a esquerda, nem andar do ponto A para o ponto B. A palavra periatel, ele significa viver de maneira modulada por um padrão estabelecido por alguém. O alguém que estabeleceu o padrão é Jesus Cristo. Por isso o que João está escrevendo é que aquele que diz que está unido a Cristo precisa andar dentro dos moldes estabelecidos por Cristo Jesus. Quando nós conversamos com as pessoas nos dias de hoje, em meio a uma pandemia que assola o universo, o que nós mais ouvimos das pessoas é a seguinte fala: precisamos voltar à normalidade. O que nós mais ouvimos dos empresários é: precisa voltar à normalidade. O que a gente ouve dos profissionais da saúde é: precisamos voltar à normalidade. O que nós ouvimos das pessoas de forma em geral é: precisamos voltar à normalidade. Mas eu faço uma pergunta para você: o que é voltar à normalidade? Voltar à normalidade para os comerciantes é voltar a abrir os seus comércios com a mesma liberdade que tinham antes e poder desfrutar de todos os seus benefícios, os seus privilégios que outrora estavam usufruindo. Voltar à normalidade para algumas pessoas é voltar a fazer aglomerações nas ruas, nas feiras, nos bancos, e até muitas vezes voltar à normalidade para as pessoas é voltar a frequentar os seus templos e as suas reuniões de oração. Mas eu pergunto, se tudo voltar a ser como era antes, isso para você é normalidade? Normalidade não é voltar a fazer o que se fazia antes. Normalidade, na verdade, é andar de acordo com o padrão estabelecido por Deus. O que estava acontecendo antes não era normalidade. Sodoma e Gomorra também achavam que estavam vivendo um padrão de normalidade. Mas a normalidade para os cidadãos de Sodoma e Gomorra incomodou a Deus. A normalidade de Sodoma e Gomorra trouxe-lhes muito prejuízo. Por isso não é normalidade. Normalidade não é o homem viver o padrão de vida estabelecido por ele mesmo. Normalidade não é o homem fazer aquilo que o seu coração deseja. Porque todas as coisas que maquinam o coração humano são coisas que são contrárias à vontade de Deus. Então eu gostaria de dizer para você, o mundo precisa entrar na normalidade. O mundo precisa caminhar na normalidade. Mas a pergunta é: como é andar na normalidade? Como é o mundo entrar na normalidade? Normalidade é o homem viver um padrão de vida de acordo com o padrão estabelecido por Jesus Cristo.
Normalidade é o homem viver um padrão de vida regido pelas sagradas escrituras, os seus passos guiados pelo padrão de Deus. Isso é normalidade. E eu pergunto, antes da pandemia, a sua vida estava na normalidade ou na anormalidade? Eu entendo perfeitamente que antes da pandemia, um grande número de pessoas estavam vivendo, se não posso dizer a grande maioria da população, estava vivendo uma anormalidade, mas ainda mesmo assim a chamavam de normalidade. Por isso, queridos, João escreve a sua primeira carta no capítulo 2, no versículo 6, ele disse assim: aquele que diz que está nele, em Cristo, aquele que está unido a Cristo, aquele que está entrelaçado com Cristo, aquele que está comprometido com Cristo, aquele que um dia tomou a decisão de servir a Cristo, de andar com Cristo, não pode voltar à normalidade do homem, à normalidade do mundo, mas tem que pautar a sua vida pelo exemplo mais excelente que existe, que é Jesus Cristo. Por isso João disse: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E como foi que Jesus andou? Certamente não é da maneira como você anda. Certamente não é da maneira como o mundo anda. Certamente não é da maneira como a política corrupta do nosso tempo está andando. Mas Jesus Cristo andou sendo exemplo. Exemplo de humano. Exemplo de homem. Exemplo de cidadão de bem. Exemplo nos seus negócios, exemplo de caráter, exemplo de cidadão, um exemplo que deve ser imitado por todos nós. O padrão de honestidade, a nossa regra de conduta não tem que ser a sociedade, mas é Cristo Jesus. Por isso eu gostaria de dizer a você: periatel, ande de conformidade com a norma estabelecida por Jesus Cristo. Periatel, norteie os seus passos pelos passos de Jesus Cristo. Periatel, viva um padrão de vida estabelecido por Cristo Jesus, e os benefícios que Cristo tem para a sua vida só lhe serão entregues quando você estiver vivendo um periatel, vivendo um padrão de vida estabelecido por Jesus Cristo. Portanto, traduzindo para uma linguagem bem sucinta e bem fácil de entendermos, o versículo vai dizer assim para nós: aquele que está unido com Cristo tem que viver uma vida de conformidade com a vida de Jesus Cristo. A minha oração é que você torne-se a entender e a voltar a viver um padrão de vida, não de acordo com o que o mundo acha normal, mas com a vida estabelecida por Jesus Cristo, aquele que um dia veio ao mundo para ser o meu exemplo, o seu exemplo, e que nós possamos seguir os seus passos, porque quem segue os passos de Jesus não se decepciona, mas só tem alegria na sua vida. Periatel, ande de acordo com os passos de Cristo, viva de acordo com o exemplo do Senhor Jesus, e que Deus faça de nós homens batistas, homens segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, te proteja você e a sua família, em nome de Jesus. Grande abraço para todos.